vamos ter mais volume de ações nessa eleição do que na eleição anterior? Olha, Nil Júnior, eu poderia me precipitar. Eu gostaria que a gente não entrasse com nenhuma representação, que a gente tivesse, até partindo da nossa coligação, porque muitas vezes, quando acontece alguma coisa na nossa coligação, não é por culpa da assessoria, por culpa dos cabeças, porque geralmente o que a gente mais recomenda é que não cometa atos, porque quando uma pessoa comete um ato errado, ilícito, um processo, quem vai responder é a coligação, é a candidata que vai sofrer com isso. Então, enquanto menos a gente abusar dessa prerrogativa de estar insistindo na justiça, se defendendo, se eu cometo um ato errado, a outra coligação vai entrar com uma representação e a gente vai ter que se justificar, porque se a gente não justificar, vai se dar como verdadeiro aquele caso que a gente praticou, mesmo a gente não tendo praticado. E a gente tentando evitar esse aborrecimento, levando uma campanha limpa, eu acho que ninguém sai perdendo com isso. Agora, óbvio, se a gente cometer um erro e a outra coligação, nós não vamos invadir casa de ninguém, nós não vamos invadir a privacidade dos candidatos, porque nós conhecemos 3 candidatos, todo mundo conhece a nossa candidata, Dona Gissa, e conhece os outros 2 candidatos que são adversários da nossa coligação. Então eu acho que o respeito é mútuo, eu acho que, agora, no momento que há erros, eu acho que nada mais justo do que a coligação corrigir esses erros. E essa é o nosso trabalho, esse é o nosso direito que a gente tem que fazer sobre isso. Uma pergunta comum ao Jones, pegando essa deixa de Ivanildo, eu queria saber quem geralmente dá mais trabalho para vocês, do ponto de vista jurídico, de cometer um deslize, isso historicamente, se não quiser especificar dessa... a equipe de produção de guia, por exemplo, de peças para carro de som, que às vezes se excede demais no questionamento e acaba infringindo o direito do outro. São os candidatos a vereador que, eventualmente, na condução acabam cometendo deslizes. É a militância que, no calor da emoção, às vezes acaba invadindo um terreno que não deveria ser invadido, não terreno físico, mas no campo jurídico falando. De onde vem mais trabalho? Esse eu começo pelo Ivanildo e concluo com o Dr. Carlos. De onde costuma haver mais problemas, Ivanildo? Olha, eu acho que ele é global. Eu acho que a gente não pode só citar a militância, né? Ela está na empolgação e a gente respeita essa alegria de liberdade, né? E é salutar, né? Você gritar, você chorar, né? Agora, eu sou contra, né? Todo mundo é contra você ultrapassar esse limite, né? De democracia, de desejo que você tem de participar de uma campanha. Esses deslizes, eles são naturais de acontecer, né? Porque muitas vezes você está aí, no caso aí do guia, né? Às vezes você dá um deslize, mas todos eles já estão orientados que, se você tem certeza, se você tem segurança que o candidato adversário cometeu erros, que ele tem de responder, que ele cometeu crime eleitoral, se no passado ele cometeu, que você possa provar, não precisa consultar assessoria jurídica. No momento que você tem dúvidas, deve consultar assessoria jurídica. Esses são os procedimentos legais e que eles devem ser acatados. Com relação à militância, é muito comum a gente dizer, olha, você não deve fazer isso, porque vai sempre prejudicar a candidata. Então, no momento que você leva essa sugestão e diz que ele pode prejudicar com aquele ato, que a gente sabe que é um ato bonito que ele está fazendo, eu acho e acredito que ele termina não cometendo aquilo, até diminuindo essa situação. Doutor Carlos, do seu ponto de vista, alguma situação preocupa mais que outra em um processo como esse? Nil, na nossa coligação, a gente tem uma equipe, né, que produz o guia, que normalmente quando começa o guia, a demanda comprovadamente aumenta em razão dos pedidos de direito de resposta, né? Nós temos uma sintonia com a equipe que produz nosso guia, né? Qualquer dúvida, quando eles têm dúvida, eles me consultam e a gente procura orientar a produção do nosso guia de uma forma que você não dê margem para que os adversários ingressem com direito de resposta, né? Mas isso é impossível de você conseguir 100%, porque aí parte do princípio da análise pessoal de cada um, né? Eu posso escutar uma mensagem que não me infira, mas você já não, né? E aí, por isso que é bom, quando você tem um poder judiciário, que aqui eu quero também frisar, que nós temos
muita sorte de ter na condução do processo eleitoral a doutora Conceição, que eu já trabalhei no processo eleitoral com ela, uma juíza muito equilibrada, muito sensata, né, e que conduz o processo com muito equilíbrio. Isso também nos ajuda na assessoria jurídica. É uma juíza que você tem o acesso, você não, qualquer advogado que faça parte da equipe jurídica vai ter o acesso, e você tem uma magistrada muito equilibrada, na minha avaliação, né, por já ter trabalhado com ela, e gostei muito da condução do processo dela, né, sem muito arrobo, mas com muito equilíbrio. Quando precisa, chama os advogados, tenta conversar. Quando é possível, eu me lembro de um fato na campanha passada, onde eu entrei com a representação e o doutor Paulo Arruda também tinha entrado com uma contra nosso candidato. E nós vimos, naquele momento, a doutora Conceição me chamou, disse: olha aqui, tanto você, Carlinhos, tem razão, como o Paulo tem. Eu vou condenar os dois candidatos. O que é que vocês acham? Eu olhei para o Paulo e o Paulo olhou para mim e disse: vamos desistir do processo. Né? Era um suicídio você manter uma ação onde o meu candidato ia sofrer uma penalidade de multa como a candidata. Então, isso é um processo que ajuda. E na questão do que mais traz trabalho para a parte jurídica da campanha, sem dúvida, a militância. Porque quando vai se aproximando o dia do pleito, as emoções vão aflorando, e aí fica muito difícil de você controlar. Exatamente, controlar os mais exaltados. Né? E nesse momento surgem muitas situações onde militante termina preso, onde a gente tem que denunciar militante das outras coligações, que não é que fique claro aqui, por orientação dos candidatos, começa a perturbar, como aconteceu na campanha passada, quando nós íamos para um comício na Pintada, onde se jogou pedra, onde se jogou vários objetos na carreata que estava passando, e naquele momento eu tive que ligar para o promotor, que era o doutor Henrique, e relatar. E imediatamente o doutor Henrique mandou uma polícia para lá. Porque naquele momento, se você não tiver uma medida preventiva, pode ter consequências piores. Né? Então, numa campanha, o mais difícil de controlar é o militante, dos dois lados, sem dúvida nenhuma.